E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? 2023 terminou e foi uma temporada de surpresa do São Paulo, onde coisas incríveis aconteceram, onde no começo parecia que ia ser mais uma temporada difícil para o tricolor, que a gente não ia conquistar nenhum título, mas conforme o ano foi passando, 2023 foi se movimentando, o São Paulo foi melhorando, contando com o apoio da torcida nas arquibancadas, lotando o Morumbi, com o retorno de um ídolo e com a chegada do técnico, que conquistaram o título que faltava na galeria de troféus do tricolor paulista, a tão sonhada Copa do Brasil. E se você gostou dessa minha camisa do São Paulo, com o pet de campeão da Copa do Brasil, e quer ter uma igual a essa, ou até outra camisa, seja de seleção ou de outros clubes, eu vou deixar uma boa dica para vocês, o Bigode Esportes, que é um cara que faz camisas de primeira linha, de qualidade e num preço muito acessível. E quanto mais camisas você comprar, melhor o preço é, mais baixo é. Então corre lá no Insta do Bigode, chama ele, troca uma ideia e garante sua camisa, seu manto do seu clube, da sua seleção. E bora pro vídeo, começando pelo Paulistão. O São Paulo no Paulistão fez uma campanha de altos e baixos. Em alguns momentos fazia grandes jogos, grandes exibições que enchiam os olhos de nós, torcedores do São Paulo. Nos iludíamos. Em outros jogos a equipe jogava muito mal, além do esperado, mostrando problemas que já vinha apresentando em 2022, como uma dificuldade na criação das jogadas, um time sem velocidade e com uma finalização muito fraca, tendo muita dificuldade nas finalizações. Mas apesar dessa oscilação, o São Paulo fez uma boa fase classificatória no Paulistão, terminando como líder de seu grupo, o grupo B, onde só perdeu 3 jogos e teve como principal jogador no Paulistão o Galopo, que foi um dos artilheiros da competição com 8 gols marcados. E, cara, foi o destaque porque o Galopo, em vários momentos, carregou o São Paulo, que, como eu disse, ainda estava apresentando muita dificuldade no campeonato, em ter um padrão de jogo, uma forma de jogar, de se impor em campo. E o Galopo foi esse cara que resolvia a partida em muitos momentos, jogando como centroavante no lugar do Caleri, quando o nosso camisa 9 não estava à disposição do Rogério. Já na fase eliminatória do Paulistão, nas quartas de final, o São Paulo enfrentou o Água Santa, que viria a ser o vice-campeão paulista, no Allianz Parque, já que o Morumbi estava fechado para receber os shows do Coldplay. E o São Paulo conheceu sua primeira eliminação, sua primeira decepção em 2023, sendo eliminado nos pênaltis para a equipe de Diadema, onde o São Paulo fez uma partida muito fraca. A equipe encontrou dificuldades em jogar no campo sintético, jogando muito abaixo do esperado e sendo eliminado prematuramente no Paulistão por uma equipe que, na teoria, com todo respeito ao Água Santa, era muito inferior ao São Paulo. Mas, como a gente sabe, o futebol é imprevisível e a gente viu a grande campanha que o Água Santa fez no Paulistão. E depois da eliminação para o Água Santa, que foi vista internamente como uma vergonha, porque se esperava que o São Paulo avançasse mais na competição, chegasse a uma semifinal, uma final, a equipe teve um baque, teve um momento de turbulência, um começo de crise, onde talvez o ponto mais alto dessa crise tenha sido na discussão entre o Rogério Ceni e o Marcos Paulo, onde os dois discutiram feio na frente do grupo, devido a um post que o atacante postou no Instagram, onde criticava o Rogério Ceni, alfinetava o técnico do São Paulo, que não colocava ele para jogar, não dava tanta oportunidade assim. Com o Rogério dizendo que o Marcos Paulo não ia para os jogos porque no treino não mostrava nada que fizesse o Rogério ter confiança de levar ele para os jogos. E esses problemas de relacionamento do Rogério com os jogadores e a equipe não está apresentando um bom futebol, correspondendo às expectativas, não tendo um padrão de jogo,
acabou mais para frente resultando na demissão do Rogério como técnico do São Paulo, colocando um fim à segunda passagem do maior ídolo da história do São Paulo como técnico do tricolor. E agora, bora falar sobre a campanha do São Paulo na Sul-Americana. Na Sul-Americana, o São Paulo teve a melhor campanha geral da primeira fase, da fase de grupos, aonde dos 6 jogos venceu 5 e empatou 1, sendo líder de seu grupo, o grupo D. E o tricolor na fase de grupos reencontrou o Tigre depois de mais de 10 anos da final da Sul-Americana de 2012, aonde todo torcedor do São Paulo, torcedor de outras equipes, lembra da final de um jogo só. E dessa vez o jogo do Morumbi teve 2 tempos e o São Paulo conseguiu acabar com a maldição do Tigre, vencendo por 2-0, tanto na Argentina, na estreia da competição, quanto no Morumbi, no jogo que dessa vez teve 2 tempos. E depois do segundo jogo da fase de grupos contra o Porto Cabelo, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni de técnico e para o lugar do Rogério foi chamado o Dorival Júnior. Com o Dorival, o São Paulo seguia muito bem na Sula, apresentando um bom futebol, tanto que o São Paulo, devido a isso, ficou com a melhor campanha geral da competição, como eu disse antes, e também com a melhor defesa da primeira fase da Sul-Americana, não tomando nenhum gol. Aí nas oitavas de final contra o São Lourenço, um susto na Argentina, onde o São Paulo perdeu o primeiro jogo por 1-0, mas no Morumbi, lotado, apoiando o time, o São Paulo mostrou força, poder de reação e conseguiu se classificar para as quartas de final da Sul-Americana. E nas quartas de final, já contando com os 2 grandes reforços da temporada, que foram o Lucas e o Rames Rodrigues. Já nas quartas de final contra a LDU, assim como foi contra o São Lourenço, o São Paulo perdeu o jogo de ida fora de casa por 2-1 lá em Quito. E no jogo de volta no Morumbi lotado, apoiando o time, o São Paulo foi em busca da classificação, foi guerreiro e conseguiu vencer o jogo no tempo normal por 1-0, levando a partida para disputa de pênaltis, mas infelizmente nos pênaltis os equatorianos levaram a melhor, com o Rames perdendo o pênalti decisivo da disputa, esse que foi o primeiro pênalti perdido pelo Rames em toda a sua carreira. Mas apesar dessa eliminação na Sul-Americana, que aconteceu da mesma forma que foi no Paulistão, com o São Paulo sendo eliminado nos pênaltis, a equipe já estava mostrando uma evolução, estava mostrando um bom futebol que estava animando nós torcedores, uma equipe com aguerrida, com vontade, com espírito de luta dentro de campo, que durante a temporada foi muito bem recompensado e nós sabemos muito bem disso. E agora, bora falar sobre a campanha do São Paulo no Brasileirão. O São Paulo no Brasileirão foi o time do home office, porque só jogava em casa, só fazia o trabalho, só fazia o que tinha que fazer dentro de casa no Morumbi, que sempre contou com muito apoio da torcida, que ia em peso às arquibancadas apoiar o time. O aproveitamento do São Paulo em casa era de time que brigava por título no Brasileirão, tanto que o São Paulo só perdeu 3 jogos no Morumbi, se eu não me engano, Palmeiras, Fortaleza e Atlético Mineiro. Só que fora de casa o São Paulo era uma tristeza. O time não conseguia chegar nem perto de apresentar o futebol que apresentava no Morumbi. Tanto que o São Paulo só venceu uma partida fora de casa o campeonato inteiro, que foi contra o Bahia, no penúltimo jogo fora de casa, para ver como que o desempenho do São Paulo fora de casa no Brasileirão foi tão abaixo. Como eu disse, o desempenho do São Paulo jogando no Morumbi era de time que brigava na parte de cima da tabela, brigava por título, mas longe do Morumbi, o desempenho do São Paulo era de time que lutava contra o rebaixamento. Dos 19 jogos no Morumbi pelo Brasileirão, o tricolor venceu 13, empatou 3 e perdeu apenas 3 partidas. Já longe do Morumbi foi apenas uma vitória, 8 empates
e 10 derrotas em 19 jogos. E por causa desse aproveitamento ruim fora de casa, o São Paulo brigou na parte de baixo da tabela. Em alguns momentos lutou contra o rebaixamento, mas de novo a equipe contando com o apoio em casa, mostrando a força do home office, teve força de vontade, raça e provou mais uma vez que time grande não cai. E agora vamos falar sobre o melhor momento do São Paulo na temporada em 2023. Bora falar sobre a campanha vitoriosa do São Paulo na Copa do Brasil. O título inédito chegou no Morumbi. A Copa do Brasil chegou de vez. Finalmente o São Paulo conquistou a tão sonhada Copa do Brasil, o título que faltava na galeria, e ainda sendo uma campanha histórica, tendo passado por Ituano, Sport, os dois rivais de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, e tendo superado o Flamengo na grande final e tendo erguido o troféu no Morumbi. E nessa Copa do Brasil, o São Paulo, que sempre foi visto como o azarado, como uma equipe que não chegaria longe na competição, mas que com a chegada do Dorival, que assumiu o clube antes do jogo de volta contra o Ituano e conseguiu pôr na cabeça dos jogadores que eles tinham condição, capacidade de conquistar essa Copa do Brasil para o São Paulo, e os jogadores entenderam isso, se fecharam em busca dessa conquista, entenderam o recado, o discurso do Dorival Júnior e entregaram em campo, fazendo bons jogos. A cada jogo o São Paulo ia melhorando na competição. Contra o Ituano, um time pesado, talvez um pouco nervoso pela pressão de nunca ter conquistado esse título, mas superou isso. Contra o Sport, fez 2 bons jogos, principalmente na Ilha do Retiro, onde o Sport até o momento estava invicto no ano, e no Morumbi abriu o placar do jogo, estava com a classificação nas mãos, deu um apagão no time, mas o time reagiu e conseguiu a classificação nos pênaltis. Nas quartas de final contra o Palmeiras, fez 2 jogos muito táticos, o time com a cabeça no lugar, sabendo jogar o momento certo de explorar o ataque e ir para cima do Palmeiras, conseguindo uma vitória importantíssima no Morumbi e no Allianz Parque, vencendo de virada o jogo depois de um susto em um primeiro momento. E aí contra o Corinthians, em um jogo que a gente perde na Neoquímica Arena, só que o time não se abate, os jogadores se fecham em busca dessa classificação, eles entendem que dá para ir, dá para conseguir essa classificação no Morumbi, e contam com o apoio, com a ajuda do Lucas, que chega depois desse jogo na Neoquímica Arena e lidera o time na semifinal, nesse segundo jogo contra o Corinthians no Morumbi, lotado, com apoio da torcida, que de novo fez festa linda nas arquibancadas. O São Paulo conseguiu ir para a final, e contra o poderoso Flamengo na final da Copa do Brasil, o Caleri cala o Maracanã, e no Morumbi o São Paulo, com um empate, com um golaço do Nestor, consegue esse título importantíssimo que coroa o São Paulo como campeão de tudo, o título que faltava. E o título serviu como redenção para os jogadores, porque ninguém acreditava que esse time do São Paulo conseguiria a conquista. O Dorival, que saiu da forma que foi do Flamengo, apesar de ter feito um grande trabalho, foi mandado embora. E muito dessa conquista foi pelo trabalho do Dorival de unir esse elenco, fazer essa equipe acreditar que era possível, e pela chegada dos 2 grandes reforços da temporada, o Rames e o Lucas, principalmente o Lucas, que, como eu disse, liderou o São Paulo no jogo de volta da semifinal do Morumbi contra o Corinthians. O São Paulo voltou a uma final de Copa do Brasil depois de 23 anos, e pela primeira vez na história da competição, o tricolor ia decidir o título no Morumbi, em sua casa, e na final tinha à frente
o poderoso Flamengo, que naquele momento era o atual campeão da Copa do Brasil, com o primeiro jogo sendo no Maracanã, que foi quase todo rubro-negro. O São Paulo fez uma partida de muita entrega, de muita vontade, com o Caleri, que não tinha feito nenhum gol na Copa do Brasil, marcando o gol da vitória, calando o Maracanã. No jogo de volta no Morumbi, a torcida do São Paulo fazendo uma festa linda, uma festa digna de final, que infelizmente eu tentei muito ir, mas não consegui. E de novo o São Paulo fez uma partida de muita raça, de muita vontade, se doando em campo. Tomou um susto quando o Flamengo abriu o placar do jogo com o Bruno Henrique, mas o São Paulo não se abateu e com um golaço do Nestor mostrou a todos que esse título era do tricolor. O título da Copa do Brasil chegou de vez, conquistando assim a tão sonhada Copa do Brasil para o São Paulo. E uma das coisas mais importantes que ajudou o São Paulo nessa temporada foi o apoio das arquibancadas do Morumbi. Que show fez a torcida do São Paulo, que provou porque é a torcida que conduz. Vários jogos batendo mais de 50 mil torcedores, apoiando o time incondicionalmente. E cara, esse foi o diferencial. O São Paulo chegou a marca de mais de 1 milhão de torcedores em 2023, para você ver o quanto a torcida do São Paulo estava abraçada com o time. E a diretoria do São Paulo, Júlio Casares, percebendo isso, não jogou o preço dos ingressos lá em cima, deixou num preço justo, um preço acessível para a maioria dos torcedores, que não desapontaram, sempre lotaram o Morumbi. E para 2024, a expectativa é que seja outra grande temporada do São Paulo, onde o time parece que vai manter a base, os principais jogadores não vão sair, isso é importantíssimo para uma sequência de um grande trabalho do Dorival, que o time siga jogando muito bem, já que, como todo mundo sabe, o São Paulo volta a disputar a Libertadores em 2024 e para quem sabe conquistarmos o tetracampeonato da Liberta, é importantíssimo que a equipe mantenha essa base, seja uma equipe muito mais competitiva do que foi em 2023, e para isso o São Paulo já prepara, já se planeja para isso, onde já dispensou alguns jogadores que não fazem parte dos planos para 2024. E o São Paulo, como eu disse, mantendo a base, vai fazer contratações pontuais de jogadores que vão elevar o patamar do elenco e para posições que o São Paulo tem carência, como é o caso do ataque, que a gente viu que quando os principais jogadores não estavam à disposição, os reservas infelizmente não conseguiam atender às expectativas, manter o nível da equipe. E agora uma coisa que eu vi nas redes sociais e achei muito interessante é falar o melhor jogo do São Paulo, o pior, o jogador destaque, a surpresa, o jogador que decepcionou, a pior contratação, enfim. E bora lá, vou usar a colinha agora, né? Porque ninguém é de ferro. Melhor jogo, eu fiquei no empate entre a vitória do São Paulo contra o Corinthians na semi da Copa do Brasil 2-0 e o empate contra o Flamengo 1-1 na final da Copa, porque, cara, foram dois jogaços onde o São Paulo jogou muita bola, contou com o apoio de seu torcedor, Morumbi lotado, e talvez esse jogo contra o Corinthians tenha sido a mudança de chave onde os torcedores, o time viu que era possível esse título que felizmente nós conquistamos. Tem aqui, ó, para provar o pet, né? Pior jogo, o 5-0 pro Palmeiras pelo Brasileirão no Allianz Parque. De longe foi o pior jogo do São Paulo na temporada. Melhor jogador, Caleri, porque jogou demais de novo. Muita raça, muita vontade. Jogou praticamente o ano todo machucado, mas ainda assim se entregando com vontade, mostrando a raça, o espírito de luta que a gente gosta de ver nos jogadores vestindo a camisa do São Paulo. E outro cara que empatou com o Caleri foi o Lucas, porque quando chegou, mudou o patamar, elevou o nível do elenco do São Paulo e foi importantíssimo na conquista da Copa do Brasil. Pior jogador, Marcos Paulo de longe, porque chegou
com expectativa, não apresentou nada, brigou com o técnico pedindo mais oportunidades, teve suas oportunidades, mas aproveitou elas um pouco no começo, mas depois caiu de rendimento e não apareceu mais. Jogadores que me surpreenderam: o Nestor, que cresceu demais com o Dorival Júnior, foi o cara do gol do título do São Paulo, jogando muito bem aberto pela esquerda, aparecendo muito bem no ataque, na defesa, ajudando na criação das jogadas. E o Alisson, que desde a chegada do Dorival, onde o Dorival colocou ele como volante, cara, o Alisson se achou no time do São Paulo, jogou muita bola, voou em 2023 o Alisson. Decepcionou o Gabriel Neves, porque eu esperava mais dele, achava que cara, sou fã do futebol dele, eu acho que ficou devendo, principalmente depois que se machucou. Melhor contratação, Lucas, sem dúvida nenhuma. Melhor jogador da base, não tem dúvida, né? Beraldo, que esse moleque joga, 19 anos e joga demais, craque. Talvez nos últimos anos seja a maior revelação do São Paulo. E, cara, é um jogador que vai ter muito sucesso na carreira, porque joga muita bola. Com 19 anos, cara, ele colocou os principais jogadores, os principais atacantes do futebol brasileiro no bolso: Suárez, Gabigol, Pedro. Cara, só jogador de prateleira alta, só jogador de patamar elevado, e o cara jogando muita bola. Esse cara vai chegar na seleção brasileira, o Beraldo. Pior contratação, Marcos Paulo, por tudo que eu disse antes. E a nota geral da temporada do São Paulo, 8. Eu não dei mais nota, não dei mais ponto, porque eu acho que a campanha fora de casa no Brasileirão acabou pesando. Mas e você, torcedor? O que você achou da temporada de 2023 do São Paulo? Qual é a sua expectativa para 2024? Você acha que São Paulo vai fazer uma temporada melhor da que fez em 2023? Eu tô com as expectativas lá no alto, porque, cara, 2023 foi um ano incrível pro São Paulo, onde coisas incríveis aconteceram no tricolor paulista. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, comenta aí o que vocês acharam da temporada do São Paulo em 2023, qual foi o melhor jogo, qual foi o pior, qual foi o destaque do São Paulo, qual foi a decepção. Vamos bater um papo legal. Também comentem o que vocês esperam para a temporada de 2024. Eu tô com a expectativa lá em cima, porque São Paulo faça uma temporada ainda melhor do que fez em 2023. Quem sabe a gente possa comemorar o tetracampeonato da Libertadores, conquistar a Liberta, que há muito tempo o São Paulo não conquista. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar na descrição também o Insta do Bigode, para quem quiser uma camisa linda dessa do São Paulo, com o pet de campeão da Copa do Brasil. Todas de qualidade e preço muito acessível, como eu já disse antes. E quanto mais você comprar, mais barato fica. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e vamos São Paulo!